Se tu quer construir a tua autoconfiança, presta atenção nessas palavras do Marco Aurélio. Ele foi o imperador de Roma de 161 a 180 depois de Cristo. E ele é considerado, por muita gente, o último dos 5 bons imperadores. No seu governo, Marco Aurélio teve tempo para construir uma série de escritos autobiográficos, conhecidos como as meditações. Essas meditações são consideradas uma das maiores obras de filosofia. E aqui a gente vai usar esse conhecimento para falar sobre 9 coisas que devemos fazer para construir a nossa autoconfiança. Eu vou pedir só para tu curtir o vídeo, te inscrever no canal, comentar, ativar as notificações e vamos embora. O conhecimento é a chave para mudar a tua vida. Te concentra em construir o seu caráter. O Marco Aurélio dizia: considera a que preço você vende a sua integridade, mas por favor, não vende ela barato. Nas nossas fases mais iniciais de vida, a gente desenvolve a autoconfiança convivendo com nossos pais, o amor, o carinho que a gente recebe dos nossos familiares. Mas isso só vai servir como um ponto de partida para o crescimento da nossa autoconfiança. Enfrentar situações desconfortáveis e lidar com todo tipo de adversidade, para fazer isso a gente precisa de outras habilidades. Um caráter forte, habilidades pessoais são fundamentais. Isso por si pode mudar completamente a maneira como a gente vive. O caráter está ligado especificamente à dimensão moral do eu. A dimensão moral do eu representa a parte interna da sua personalidade. Os seus princípios, os seus valores, os seus comportamentos. Isso guia as tuas escolhas morais. E o que tu percebe como certo, errado, justo ou injusto, isso forma a tua base para a integridade, a honestidade e a responsabilidade. Isso define a tua identidade ética como pessoa. Desenvolver o caráter trata de desenvolver a tua integridade pessoal, a bússola interna de comportamentos que são aceitáveis ou não. A formação do caráter envolve um processo contínuo de autoavaliação, comparando o eu real com o eu ideal. Ou seja, quem você é com quem você realmente gostaria, comparado com quem você realmente gostaria de ser, evitando ser e agir como aquela pessoa que você não gostaria de ser. Você tem que aproveitar cada situação, cada desafio como forma de exercitar o nosso caráter para a gente se tornar um ser humano melhor. A gente tem que se tornar pessoas gentis, honestas, trabalhadoras, nos educar, tratar todo mundo com respeito. E mesmo que você passe por dificuldades, perca o teu emprego, teu relacionamento, teu caráter é a única coisa que não pode ser tirada de você. Alguém pode crescer na vida ou cair só pelas virtudes ou pelas falhas do seu caráter. E às vezes é isso que a gente deixa como legado para as pessoas ao nosso redor. Marco Aurélio nos lembra da importância da gente não vender a nossa integridade a um preço baixo. Se você negligenciar o seu coração, a sua mente, a sua alma, isso vai mudar o que você é no seu exterior também. Além do interior, o crescimento contínuo, o sucesso duradouro são resultado de alinhar o interior e o exterior da nossa vida. Consertar o interior tem que acontecer antes, com um traço de caráter sólido, um fundamento para o crescimento. Se a gente deseja crescer e atingir o nosso potencial, a gente precisa dar mais atenção para o nosso caráter, mais do que para o nosso sucesso. Reconhecer que o conhecimento pessoal significa mais do que expandir a nossa mente, mais do que desenvolver novas habilidades, significa aumentar a nossa capacidade como pessoa, significa manter a nossa integridade interior,
mesmo quando isso é doloroso. Significa a gente ser quem a gente realmente é e não só estar onde a gente quer estar. Significa amadurecer a nossa alma. Pratica a autoaceitação. Nas palavras do Marco Aurélio, contenta-te em parecer o que você realmente é. A autoaceitação é a cura para o perfeccionismo e para a infelicidade. É tão fácil a gente se concentrar nos nossos defeitos, nas nossas inseguranças. A todo instante a gente se sobrecarrega de padrões e modelos de como que a gente deveria agir e ser num mundo cheio de padrões absurdos. É muito fácil a gente se concentrar nos nossos defeitos, em todas as inseguranças que a gente sente. A gente é sobrecarregado o tempo todo pela mídia, dos modelos do que a gente deveria ser. E isso nos desvia do que realmente nos traz alegria. E a gente cai na armadilha de se autodesvalorizar, gostando cada vez menos de si mesmo. Às vezes a gente se ocupa nos concentrando nos outros ao nosso redor, admirando que teu amigo tem um corpo de atleta, que o cabelo da sua amiga tá brilhoso e que o fulano tem uma carreira incrível, que o Beltrano tem uma família maravilhosa, e nos comparando e nos depreciando nesse processo. Se você desse a si mesmo um pedacinho desse incentivo, imagina onde tu poderia chegar. Umas pessoas que nunca ficam sozinhas, não vão viajar. Algumas pessoas têm medo de fazer coisas por conta própria, sempre precisam de alguém junto, emendam um relacionamento no outro, pelo medo da solidão, ou de enfrentar experiências sozinhos. Isso pode prejudicar a tua capacidade de se amar, porque você precisa aprender a te sentir à vontade consigo mesmo. O amor próprio é uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo, te proporcionar autoconfiança, autoestima, uma positividade real, verdadeira. Estar apaixonado por si mesmo te proporciona essa autoconfiança, esse amor próprio, e vai te ajudar a te sentir mais positivo. Você também pode descobrir que é mais fácil se apaixonar depois de aprender a amar a si mesmo primeiro. Quando você está verdadeiramente apaixonado por si mesmo e feliz, você deve parar de se comparar tanto com os outros e te sentir mais confiante, não te preocupando tanto com o que os outros pensam de você. Entende? Você é inteiro, você é complexo, exatamente como você é. Ninguém espera a perfeição de você. Se você está acima do peso e teus amigos te chamam de gordo e você te considera menos por isso, não faça isso. Aceita o que é. Ama a ti mesmo, independentemente. Principalmente, ama o teu corpo. Seu corpo é a sua casa. Não importa qual padrão que é imposto hoje ou qual que vai ser amanhã. Valorize e ama quem tu é. E tenha orgulho de ter um corpo saudável que permite que você possa viver nesse mundo com dignidade. Se alguma coisa te incomodar fisicamente, você é livre e deve fazer intervenções, treinar, trabalhar o seu corpo. Mas existe um limite para isso, porque esse problema tem que te incomodar. Aí você pode resolver. Mas se esse problema partir do externo, não vai ter a mesma validação. Você pode começar essa mudança e ver essa transformação ao longo dos meses pela autoaceitação. E a maneira de fazer isso é você ser honesto e perdoar a si mesmo. Refletir sobre os teus erros pode te ajudar a perdoar e esquecer. Se você puder relembrar algumas escolhas erradas que você pode ter feito, mas te perdoar delas, você pode começar
a seguir em frente, esquecer o passado, amar a si mesmo, mesmo considerando tudo que tu já errou. Isso é o primeiro passo para a autoestima. Todas as escolhas que você fez, boas ou ruins, formaram a pessoa que você é hoje. A gente entende o que é calor quando a gente passa frio. A gente sabe o que é noite quando vivemos o dia. Do mesmo jeito, cada falha, cada erro criam a nossa vontade de mudança e de agir diferente. O amor próprio, a autoaceitação são uma escolha sua. Você pode ter muito problema e realmente tem soluções para todos eles, mas mesmo sem a solução, você é você. Por que não se aceitar como você é em vez de se culpar? Foca nos teus pensamentos. Vou citar Marco Aurélio. A felicidade na sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você constantemente se sente deprimido com você mesmo, pode não ser só uma questão de pensamentos negativos. Pode ser que as suas crenças fundamentais sobre si mesmo sejam um verdadeiro problema. Ideias como não sou digno de amor ou sou um perdedor podem definir a maioria das decisões que você toma. Então, é aí que você precisa começar a sua transformação. Enfrentar uma crença fundamental pode parecer desafiador, mas é um passo necessário para fortalecer a tua autoestima. Imagina essa crença como um advogado na sua mente, dando tonelada de evidência que você é um perdedor. Então, faz uma lista de todas as provas que você tem em mente que apoiam esse argumento de que você é um perdedor. Agora que tu apresentou isso, olha isso que está faltando. Um advogado de defesa para contestar esse desatino. Agora faz uma segunda lista. Uma lista de razões pelas quais você não é um fracasso. Demonstrando por que o primeiro advogado está errado. Essa lista de razões pelas quais você é incrível vai te ajudar a eliminar essa crença negativa e substituir por uma coisa mais verdadeira, mais racional. Pode parecer assustador, pode parecer impossível mudar seus pensamentos, mas é plenamente possível mudar seus pensamentos para promover uma autoestima saudável. Os pensamentos automáticos que você teve durante anos na sua mente podem ser familiares e pode até ter servido a algum propósito em determinado momento da tua vida. Mas pensa em quantos deles são negativos e te prejudicam. Quanto mais pensamentos negativos você tiver sobre si mesmo, menor vai ser a tua autoestima. Então, se você está dedicando teu tempo a uma coisa tão questionável, questiona o que você pensa sobre você mesmo. Pensa que nenhum pensamento mora de graça na mente de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos, ou te ajudam a crescer ou te paralisam. Te compromete a desafiar cada pensamento negativo que mora na sua mente e você vai ver a sua autoestima florescer como consequência natural desse processo. Faz um plano, para de pensar. Conforme a gente aprende com Marco Aurélio, transforma o teu desejo em pedra. Mantenha a sua mente centrada em si mesma. A gente vive numa era de autoprocrastinação, consumindo nossos planos, pensando que está traçando estratégias, reuniões, mas não realizando efetivamente nada. Obviamente que o primeiro passo é definir qual é a sua meta, o que vale a pena trabalhar. Mas depois que a gente decide quais são os nossos objetivos,
A gente tem que parar de pensar e começar a fazer. Os pensamentos, os planos não significam nada sem a ação. A ideia mais genial e a ideia mais revolucionária do mundo não vale nada, a não ser que você trabalhe e transforme ela em realidade. Quer mudar de profissão? Ótimo! Escolha alguma coisa nova, te capacite. Começa a buscar oportunidade de emprego. Quer conquistar uma vida fitness? Maravilha! Te compromete a ir para academia 5 vezes por semana. Adota uma alimentação equilibrada. Não ficar procrastinando, se preparando sem nunca realmente agir e só contando teus planos. Mesmo que você esteja determinado a fazer alguma coisa, quando você conta os seus planos, você sente uma sensação ilusória de que você conquistou alguma coisa, que tivesse realizado aquilo que tu está contando. Isso é conhecido como realidade social. O reconhecimento do seu objetivo cria uma conexão com a sua identidade nesse caso e resulta numa liberação de hormônio de recompensa, mas é ilusório. Essa satisfação engana o seu cérebro. Ela te faz pensar que o trabalho está concluído, reduzindo a tua motivação que tu teria para correr de fato atrás da tua meta. Não deixa a tua mente te enganar. Reage. Começa agora, hoje mesmo. Planejar sem ação não vai contribuir em nada. As tuas ações que vão aumentar a tua autoconfiança. Porque você vai concretizar o que você quer. Tem uma razão por que os estoicos foram bem-sucedidos e realizados. Porque eles agiram. Uma vez, 2 vezes, dezenas de vezes, milhares de vezes. Cumpre a tua palavra. Orientado pelo Marco Aurélio, vive de acordo com isso. Cumpra as tuas promessas. Seja o que o seu pai esperava que você fosse. Cumprir a tua palavra é fundamental para restaurar a tua sanidade e criar uma nova vida com sentido, com significado. Manter a sua palavra significa honrar aquilo que você se compromete. Cumprir as suas promessas com todos, mas principalmente com você mesmo. Quando a gente promete a nós mesmos que a gente vai fazer alguma coisa, ou quando a gente promete parar de fazer alguma coisa, a gente sente que é para o nosso próprio bem. Ok, a gente acredita que a vida vai ser mais satisfatória com essa mudança. O que às vezes a gente esquece de levar em conta é que essa promessa não é sobre só melhorar relacionamentos ou condição de vida, mas também é um teste da nossa integridade. Se alguém se comprometeu a parar de fumar, mas, por exemplo, alguma coisa que estava estável na tua rotina se modificou, quando tu tem um atraso no que tu está vivendo, tu pode fazer um intervalo no teu trabalho, diminuir a tua responsabilidade e acabar fazendo algum mau hábito. Às vezes pelo estresse, às vezes pela euforia, a gente não é capaz de honrar nossa própria palavra. Alguma coisa que faz a gente quebrar a nossa palavra pode desvirtuar o que tu está fazendo, mas o não quebrar, fazer uma promessa para alguém, é uma das formas de comunicação ou de comunicação mais poderosas que existem. Mas quantas vezes você já prometeu alguma coisa que você não poderia cumprir? Você diz para um amigo que tu vai no seu churrasco, ou no seu filho, que você vai ajudar ele a fazer a lição de casa, ou seu amigo, que você vai poder ajudar ele no seu trabalho, ou a sua mãe, que você vai estar mais presente, você vai fazer alguma coisa pelas pessoas, mas no fim você acaba não fazendo. E realmente acha que tem uma boa justificativa pelo que você não está fazendo.
Mas no fundo você sabe que não cumprir uma promessa tem um efeito desastroso, porque corrói parte da nossa autoestima. Na verdade, quebrar promessas é registrado na nossa atividade cerebral como um conflito emocional. Para quem quebra a promessa, a gente sente como resultado que a gente está perdendo parte da nossa honestidade. Cumprir as nossas promessas é a chave para experimentar a nossa vida como a gente sonha que ela seja. Assume a responsabilidade pelas tuas ações. Marco Aurélio disse, muito bem dito: faça o seu trabalho sem reclamar. A incapacidade de aceitar as responsabilidades é um claro sinal de baixa autoestima. Isso aparece quando alguém está indeciso e na tendência de culpar outras pessoas. As pessoas transferem a culpa porque acreditam que as suas ações definem quem são. O que diz que cometer um erro vai parecer que a pessoa está se diminuindo. Mas quando a gente culpa os outros, a gente se torna impotente, porque a gente se transforma numa vítima daquela situação. Quantas vezes você já ouviu, ou até já disse: cheguei atrasado por causa dos atrasos, por causa do trem, por causa do... Ou não sou promovido porque eu não sei puxar o saco do meu chefe, eu não consigo encontrar um trabalho por causa do desemprego. Isso pode ser parcialmente verdade, mas a autoestima não pode se concentrar somente em fatores externos negativos, porque isso faz você gastar a sua energia e rebaixar o seu valor sem aprender com aquela experiência. Quando você começa a assumir o controle das suas ações e da sua vida, você vai perceber o poder de poder ter autonomia sobre o teu próprio tempo. Para continuar construindo o seu caráter, continuar vivendo de acordo com os padrões mais altos da sua própria consciência e se esforçando para realizar isso e se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Se a gente puder nos concentrar no nosso caráter, a gente vai tornar o mundo um lugar melhor. Se a gente fizer isso durante toda a vida, a gente vai fazer o melhor que a gente pode para melhorar o nosso mundo. Sobre não falar muito sobre si mesmo. Te acostuma a prestar atenção no que o outro diz, tanto quanto for possível. Tenta entrar no pensamento daquela pessoa que tu está ouvindo. Marco Aurélio disse: todos somos culpados de falar demais sobre nós mesmos. A gente fala sobre nós mesmos 30 a 40% do tempo. Falar incessantemente sobre nós mesmos está fortemente ligado ao aumento da atividade no sistema mesolímbico de dopamina, a mesma parte do nosso cérebro que sente prazer através de coisas como comida, sexo e dinheiro. A verdade é que ninguém quer se interessar em ouvir tudo que tu conquistou, tudo que tu comprou, ou como tu te julga importante numa roda de conversa. Ninguém realmente quer ouvir a outra pessoa se vangloriar, falar de si mesmo o tempo todo, monopolizando a conversa. Esse tipo de conversa só gasta tempo e consome a nossa energia. Mas também se esse protagonista chato afeta a nossa credibilidade, todo mundo se dá conta. As pessoas continuam falando assim. Elas demonstram falta de atenção e falta de curiosidade sobre qualquer assunto que não seja a si mesmo. E isso, sabe o que é? Egocentrismo. Agir assim não faz bem para a tua autoconfiança. E a gente não precisa fazer fofoca. A gente não precisa falar mal de quem não pode se defender porque não está presente.
Em vez disso, a gente poderia desenvolver a habilidade de escutar e não necessariamente responder com mais fofoca, para no momento oportuno mudar de assunto, ir para um assunto que pode realmente agregar para a sua vida. Não é porque você ouve uma fofoca que você precisa compartilhar ela. Quando o outro te culpa ou o outro te odeia, as pessoas te criticam, presta atenção, tenta ver pelos seus olhos para entender que tipo de pessoa que elas são. Vai notar que não precisa ficar atormentado pela ansiedade de que alguém tenha alguma opinião sobre você. Eu preciso que gostem do que eu faço. Os pessimistas são as pessoas que criticam, enxergam defeito em tudo, vão contra sempre todo mundo. Os pessimistas, os haters, adoram dizer não, jogadores de balde de água fria. Sempre que eles verem alguém saindo da média e conseguindo cumprir os seus objetivos, sempre que alguém fizer isso, vai atingir também a crítica, também o pessimismo. Os haters podem te amar, mas eles têm medo do seu progresso. E isso pode minar a autoconfiança, a sua autoconfiança. Mesmo você não tendo controle sobre o que essas pessoas dizem, pensam, agem ao teu redor sobre você, você tem controle sobre como você reage a esse tipo de comportamento. Vale a pena entregar a sua paz de espírito a essas pessoas que só querem te desanimar? A realidade é que você se torna a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Então, se alguém tem um histórico de ser pessimista, ignora. Faz um ritual noturno de confiança. Agora, outra citação de Marco Aurélio. Essas são as características da alma racional: a autoconsciência, autoexame e autodeterminação. Ele colhe a sua própria colheita, ele alcança o seu próprio propósito. A autoconfiança é um sentimento positivo sobre você mesmo, sobre suas ideias, sobre seus valores, permitindo que você cuide bem de si mesmo. Se relacione de maneira igualitária com os outros e se orgulhe de si mesmo e de como você vive a sua vida. Mesmo que parte da autoconfiança seja geneticamente determinada, cerca de 50% está sob nosso controle. E a gente pode trabalhar para melhorar isso. A gente pode fazer 2 exercícios fáceis toda noite antes de dormir, para aumentar e para fortalecer a nossa autoconfiança. Primeiro, ter um diário de gratidão. O diário de gratidão é um processo simples de manter. Todas as noites você deve escolher de 3 a 5 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Escrever isso. Reconhecer não só as coisas grandes da vida, como o teu casamento, o dia que você comprou um carro, comprou uma casa, mas também as pequenas alegrias cotidianas. Apreciar as coisas simples da vida antes de dormir te oferece uma razão significativa para acordar com mais confiança no outro dia, para enfrentar as dificuldades também. Só tem 2 maneiras de viver a vida. A primeira é viver como se os milagres não existissem. E a segunda é viver como se tudo fosse milagre. Albert Einstein falou. Em segundo lugar, faça uma revisão diária do sucesso. Isso é muito semelhante ao seu diário de gratidão. De noite, lista de 1 a 3 sucessos do seu dia. De novo, o sucesso não significa grandes conquistas materiais. Amorosas ou profissionais, mesmo que se você tiver, sente orgulho disso. Mas não negligencie o poder das pequenas conquistas diárias. As suas pequenas vitórias podem surgir de pequenas decisões. Ter ido na academia, feito exercício, ter começado a ler, ter ajudado alguém,
qualquer coisa que faça você se sentir bem, focando nesse tipo de realização, você fortalece os seus pensamentos construtivos e aumentando muito a chance de você alcançar mais vitórias no dia seguinte. Esses exercícios incorporados à tua rotina todas as noites vai aumentar a tua autoconfiança invariavelmente. Nosso maior medo não é ser inadequado. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos mais do que a gente pode imaginar. É a nossa luz, não é a nossa escuridão que mais nos assusta. A gente se pergunta: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não vai ajudar o mundo. Não tem nenhuma bondade em você se diminuir. Ter que recuar. Todos nós fomos feitos para brilhar do mesmo jeito que as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não acontece só com algumas pessoas, mas com todas as pessoas. Quando a gente permite que a nossa luz brilhe, a gente inconscientemente dá permissão para os outros para fazer o mesmo. E acabou os haters. Ou eles vão diminuir muito, pelo menos ao teu redor. A nossa presença automaticamente vai libertar as pessoas ao redor. Curte o vídeo, comenta, se inscreve, compartilha e assiste o próximo. Valeu!